anterior à região, à segunda vértebra sacral. Então você tem que projetar o seu corpo para frente e correr atrás do centro de gravidade. Deu para entender? Eterno declínio, é você jogar o corpo para frente. Mas tem o seguinte: quando você começa a correr certo, quando você começa a correr atrás do centro de gravidade, por exemplo, você está usando mais quem para dar impulso? O antepé, correto? Então você está usando, obviamente, mais a panturrilha. Você deixa de ter uma canelite e começa a ter uma tendinite de Aquiles aqui atrás, uma tendinite calcanhar. Então o que é o certo? Não tem certo? Não! Certo é você fazer. Você também se quer ser sedentário. Qual é o correto então? O correto é fortalecer a panturrilha para depois correr de médio para antepé. Tem que fazer musculação. Tem que fazer musculação. Não, é errado. Isso que eu falo. Os indivíduos que se acham atletas despreparados não fortalecem panturrilha, não fortalecem membro inferior, deixam de ter uma canelite para ter o que? Uma tendinite, além do bíceps oral, uma tendinite de panturrilha. Vamos lá? Continuando a nossa navegação pela nossa perna. Então, a perna, silêncio, por gentileza. A perna tem o que? Compartimento anterior, compartimento posterior e compartimento lateral. Quais são os três músculos do compartimento anterior? Tibial anterior, extensor longo do hálux e extensor longo dos dedos. Ok? É comum longo, você vai encontrar no livro as duas nóminas anatômicas. Ok? Comum porque vai por todos os dedos, segundo aqui. E longo porque nós temos um curto aqui embaixo. Ok? Depois do compartimento anterior, vamos para o compartimento agora lateral. Olha só, a lateral. Eu tenho apenas dois músculos no compartimento lateral. Eu tenho o fibular longo e o fibular curto. Então, para diferir na hora da prova, eu fiz aqui um risquinho de caneta. Tá vendo? Tudo que está desse risquinho de caneta para trás, ele sinaliza o fibular longo. O fibular longo ele é mais superficial, ok? O fibular longo ele está por cima e o fibular curto está por baixo. E ambos os tendões passam atrás do maléolo lateral, ok? Então, quantos músculos tem no compartimento lateral? Dois. Fibular longo e fibular curto. Vamos ao compartimento posterior, atrás do maléolo lateral. Eu vou explicar tudo isso num cardan heterocinético. Conhece o que é um cardan? Sabe o que é um cardan? Pessoal, vocês não sabem o que é um cardan? Os meninos não sabem o que é um cardan? Eu que faço glúteo, sei o que é um cardan. Cardan é o quê? Cardan é o quê? Diga. Não. A vergonha ali toma. Não é. O que é o cardan de um carro, por exemplo? E o que é o cardan de um carro? O cardan é um mecanismo cinemático do carro para transferência de força. Então significa que eu tenho uma força motriz giratória no eixo do carro, né? E essa força motriz é transferida para as rodas do carro. Isso é distribuição de força pelo cardan. Isso fica embaixo do carro. Tem moto de corrente, não tem? E tem moto de cardan. Já viu uma moto sem corrente? Né? Tem moto de cardan. Como? Tem moto 1200 que é de cardan, não tem corrente, tem um eixo de transferência de força. E muito difícil. Vamos lá. E muito segura, aliás. Não tem como romper, não tem corrente. Então vamos lá. O que eu tenho aqui no compartimento posterior? Vamos analisar. Por que fez para do cardan? Depois eu vou desenhar um cardan do tornozelo. Ó, o que a gente tem aqui? O tríceps sural, a famosa panturrilha, batata da perna, né? Olha só, dois volumes
musculares aqui? Tríceps sural, tríceps da sura. Sura significa perna. Aqui é o tríceps braquial e aqui na perna é o tríceps sural. S-U-R-A-L, tríceps da sura. Como são chamados esses dois volumes musculares aqui? São os gastrocnêmios. Gastrocnêmio, cabeça lateral. Gastrocnêmio, cabeça medial. Ah, mas não são três? Sim, agora eu vou mostrar. Olha para baixo deles, tem mais um músculo. Gastrocnêmio, cabeça lateral, cabeça medial, e por baixo é o sóleo, musculatura solear, é o sóleo, né? Então, de novo, vamos falar do compartimento posterior. Quais são os primeiros músculos aqui? A panturrilha. Gastrocnêmio, cabeça o quê? Lateral, gastrocnêmio, cabeça medial, e por baixo eu tenho quem? O sóleo. Ok? Só que qual é a diferença? Comigo, os gastrocnêmios têm origem no fêmur. Os gastrocnêmios possuem origem no fêmur. E o sóleo aqui possui origem na tíbia. Isso faz toda a diferença. Quer ver por quê? Perdão. Ó. Aqui não fica a panturrilha? Os gastrocnêmios têm origem aonde? No fêmur. E o sóleo que fica debaixo tem origem aonde? Na tíbia. Então o gastrocnêmio atravessa a articulação do joelho e atravessa a articulação do tornozelo. Os gastrocnêmios são biarticulares. O sóleo não começa na tíbia? O sóleo atravessa o joelho? Não, ele só atravessará quem? O tornozelo. Esses músculos não estão aqui atrás? Como é que eu faço para aproximar esse ponto A desse ponto B? Flexão plantar. Fico na ponta do pé. Lembra? Pé de pato, pé de bailarina, pranchita toda. Pega no padedê, vai no pinheiro. Muito bem. E aí o que eu tenho então? Gastrocnêmio e por baixo o sóleo. Tem como trabalhar isolando esses músculos? Tem. Lembra do glúteo? Tem como esquecer agora. Não mais. Veja, como é que eu trabalho o gastrocnêmio? Assim, ó, perna em extensão, coloco em posição levemente alongada, trabalho o gastrocnêmio. Como é que eu trabalho o sóleo? Eu tenho que tornar o quê? A ação do gastrocnêmio desfavorável. Coloco o joelho em flexão e trabalho a panturrilha aqui, ó. Lembra que a panturrilha na academia você trabalha de pé e sentado? Você trabalha de pé na panturrilha para fazer o quê? Gastrocnêmio. Você trabalha a panturrilha sentado do jeito que eu estou aqui, veja o sóleo. Ok? Sim ou não? Sim. Não tem que se fizer o solo, fortalece o outro. Fortalece, você não isola. Para isolar. Você isolar o sóleo, você fica com uma flexão aqui. Você está despendendo mais energia para aquele músculo. Para treinar mais intensidade. Tudo bem? Passando mais uma hora na academia, fazendo esse exercício. Muito bem. Ó, ei, tirei, ó. Tirei quem? O tríceps. Tem músculo por baixo? Tem. Olha lá, silêncio. Tem músculo por baixo da panturrilha? Tem. Aqui onde tinha o tibial anterior, coladinho na tíbia por trás, eu tenho quem? Tibial posterior. Então, se eu mostrar esse tendãozinho aqui, só o tendãozinho aqui, o primeiro deles, certo? É o tibial posterior. Se eu apontar nesse músculo aqui, é o flexor longo dos dedos. E se eu apontar nesse músculo bipenado, parece uma pena aqui, ó, né? Um músculo peniforme, eu estou querendo o flexor longo do hálux. Muito bem. Então, de novo, quem eu tenho? Aqui. Quem eu tenho no compartimento posterior? Panturrilha, gastrocnêmio, medial, lateral e sóleo, correto? Sim. Além disso, eu tenho tibial posterior, flexor longo dos dedos e flexor longo do hálux, para fletir dedos e para fletir hálux, ok? Nossa, professor, por que o flexor longo do hálux é
é bem maior que o flexor longo dos dedos, porque o impulso pelo hálus é maior. Ninguém tira o pé do chão pelos dedos. Ó, você tira o pé do chão aqui, ó, você não tira pelos dedos o pé do chão. Você tira por quem? Pelo hálus. Quem te dá essa propulsão é quem? O hálus, ok? Por isso que a volumetria do flexor longo do hálus é maior. Vamos agora compreender as inervações. Quem inerva o compartimento anterior da perna? O esquiático está descendo, mas agora ele vai se ramificar. Ele é esquiático até na coxa. Ele vai para a perna? Vai, mas nessa distribuição para a perna recebe outros nomes. Qual é o nome da inervação que vem para frente, para o compartimento anterior? Nervo fibular profundo. Ok? Não podia ser tibial anterior, né? Mas não é. É nervo fibular profundo. Quem inerva o compartimento lateral? Nervo fibular superficial. De novo, qual é o nervo do compartimento anterior? Nervo fibular profundo. Qual é o nervo do compartimento lateral? Nervo fibular superficial. Agora facilita. Qual é o nervo do compartimento posterior, a da nossa panturrilha? Nervo tibial. Professor, quer dizer que vem o isquiático, ó, aqui. Quer dizer que vem o isquiático, e aqui na fossa poplítea, ele faz o quê? Bifurca. Bifurca em quem? Tibial por trás e fibular comum aqui. O fibular comum bifurca de novo em fibular profundo e fibular superficial. É mais complicadinho, né? Profundo e superficial é outro. E o outro é tibial atrás. Profundo é lateral. Não, anterior. Lateral e superficial. Tudo bem? Ok? Vamos aí. Professor, repete por favor o posterior. Posterior é nervo tibial. Obrigada. Ele muda de nome, quase que um pouquinho abaixo do joelho, abaixo da fossa poplítea. Então aqui ele já é tibial. Aqui ele é ainda, mas na realidade ele é esquiado. Tá vendo? Tibial, mas ele é esquiado. Tá? Aí depois ele continua tibial pela tíbia e aí ele vira fibular comum. O fibular comum passa atrás da cabeça da fíbula, ó, fibular comum. E depois ele se bifurca em fibular profundo na frente e superficial do lado. Certo? Tudo bem? Não tem tinta para fazer o cardan heterocinético. E eu precisava disso. Na secretaria. Você dá uma corridinha lá, por gentileza? De médio para antepé. Desde que você tenha fortalecido a panturrilha também. Ele está fortalecendo. Corre atrás do centro de gravidade. Tudo bem. Erradíssimo. É erradíssimo. E está correndo de médio para antepé. Você quer a blusa?
depois eu vou dar aula para vocês de fisiologia das articulações. Eu peguei ela pela orelha. Silêncio, acompanhe aqui, ó, por gentileza. Eixo Eu vou pegar X, celular. X linha. Eixo Dá Y, licença. Y linha. Isso é um corte transversal do tornozelo, pode ser? Então aqui eu tenho um corte transversal. Adivinha de quem? Da tíbia, correto? Deu para entender o que está acontecendo ou não? Não? Então vou mostrar. Eu cortei o meu. Não caí, né? Eu cortei o meu tornozelo assim, transversalmente. Gente, planos e eixos foi a primeira aula, hein? Deu para entender que isso aqui é um corte transversal do tornozelo? Sim. Beleza. Se aqui eu tenho a tíbia, obviamente que aqui cortada é quem? É a luna. Nossa, tá. Falou inventando, Uma é só no braço, tá vindo? Olha lá. Deu para entender que jeito que eu cortei essa perna? Assim. Dá para entender agora que é um corte transversal de quem? De tíbia e fíbula. São esses dois ossos aqui da perna cortados assim. Ok? Beleza. Vamos continuar. Esse aqui é um corte do quê? Da perna direita. Então eu tenho 4 aqui porções, tenho quadrantes. Eu tenho o quadrante 1, o quadrante 2, o quadrante 3, o quadrante 4. Aqui eu tenho a inserção dos tendões. Veja, eu tenho um tendão aqui e um tendão aqui. Depois eu explico. Aqui eu tenho mais um tendão, um tendão, um tendão e um tendão. Aqui eu tenho 2 tendões chegando lá no pé. Aqui eu tenho outro, um maior aqui e outro. Vocês já entenderam mais ou menos o que eu estou tentando demonstrar ou não? Não. Melhorou? Então o que eu passo a ter? Tíbia, fíbula. Ok? Aqui, qual é o músculo que vem com o seu tendão bem coladinho na tíbia pela frente? Muito bem. Então aqui é o tendão que tem tibial. Qual é o músculo que vai para o hálux? Muito bem. Extensor longo do hálux. Qual é o músculo que faz extensão dos dedos? Ó, são 4 tendõezinhos? Extensor longo dos dedos. Quais são os músculos que ficam no compartimento lateral aqui da fíbula? Fibular longo e fibular curto. Olha esse tendão enorme aqui, esse quadradão de tendão. É o tendão de quem? Dos tríceps sural, ok? Da nossa panturrilha. Qual é o nome do tendão do músculo aqui? Ou do músculo que fica coladinho atrás na tíbia? Tibial posterior. E o nome do músculo que
que vai fazer flexão do hálux? Flexor longo do hálux. E o que faz flexão dos dedos? Flexor longo dos dedos. Deu para entender? Vou melhorar. Quando eu disser todo mundo, são todos os músculos. Todos os músculos do eixo X para frente, quando contraem, fazem o quê? Não puxam a ponta do pé para cima? Então fazem o quê? A dorsiflexão. Que é uma flexão dorsal. Não é o dorso do pé? Então é uma dorsiflexão. Então todo mundo do eixo X para frente faz o quê? Dorsiflexão. Ok? Todo mundo do eixo XX' para baixo ou para trás, nesse caso, para posterior, faz o que quando contrário? Flexão plantar. Então, todos os músculos do eixo XX' para posterior fazem o que? Flexão plantar. É o pé direito, não é? Tem outro eixo aqui, que é o eixo Y. Todos os músculos do eixo Y para lateral, quando contraem, fazem o quê? Esse movimento. Como chama esse movimento? Eversão. É uma eversão grande, eu lembro de uma piada. Eversão. Aí eu tenho todos os músculos do eixo Y para medial. Eles fazem o movimento o quê? De inversão. Então veja, os músculos, aqui comigo, os músculos do compartimento anterior são o que? Dorsiflexores. Do compartimento posterior são flexores plantares. Do compartimento lateral são eversores. Só que se eu pegar o quadrante 1 e o quadrante 3, eles são inversores. Vem comigo que agora para fechar o raciocínio. Todos os músculos do quadrante 1 são o quê? Dorsiflexores e inversores. Todos os músculos do quadrante 2 são o quê? Dorsiflexores e inversores. Todos os músculos do quadrante 3 são flexores plantares e inversores. E todos os músculos do quadrante 4 são flexores plantares e eversores. Ok? Basta agora entender quais são eles, para que vocês saibam a ação, agora já sabem que estão gravando. Ok? Pessoal, muito obrigado. Que o Pai nos acompanhe.